Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Nós estamos estudando neste trimestre sobre as 3 mensagens angélicas e finalmente chegamos na terceira mensagem angélica. Nos últimos vídeos você acompanhou aí com Estevão o estudo sobre a segunda mensagem angélica e hoje nós vamos começar o estudo da terceira mensagem angélica. Nós estamos na 11ª lição. O tema da lição é o selo e a marca, parte 1. Porque no próximo estudo nós ainda vamos estudar sobre o selo de Deus e sobre a marca da besta. E por fim, no último estudo, na última semana, nós vamos estudar sobre o alto clamor. Então temos aí 3 semanas ainda de estudo e vamos dedicar agora 2 semanas para estudar sobre o selo de Deus e sobre a marca da besta. No estudo de hoje, nós vamos avaliar aí alguns aspectos sobre o selo de Deus e a marca da besta, mas vamos dar ênfase no assunto da marca da besta, explorar mais o assunto da marca da besta, identificar quem é a besta, identificar qual é a marca da besta. Na tirinha aí da lição, você pode ver aí comigo, há aí algumas imagens sugestivas do que pode ser a marca da besta, a vacina, um chip, né? E por fim, na última figura, apontando aí como a marca da besta sendo um falso dia de guarda, o domingo. Então, nós vamos identificar aqui, vamos fazer a análise bíblica para identificarmos o que realmente é a marca da besta. E eu também vou comentar sobre a situação atual, sobre vacina, sobre a pandemia e as mudanças que nós presenciamos aí no nosso mundo e se há alguma relação com a profecia ou não. Vamos então começar a nossa análise. Na lição de domingo o título é A Maior Força. E esse aqui é um assunto muito interessante porque vai explorar a forma como a besta age e como Deus age, mostrando como Satanás age através da besta, quais são os mecanismos que Satanás usa para tentar conduzir as pessoas e qual que é o mecanismo que Deus usa. E as estratégias, os métodos são muito diferentes e essa é a primeira coisa que nós vamos identificar aqui. A lição de domingo diz assim: as profecias que descrevem a besta em Apocalipse 13, o chifre pequeno em Daniel 7 e o homem do pecado em 2 Tessalonicenses 2 se referem a um poder que usurpa a autoridade de Deus. Ordena lealdade e introduz um sistema falsificado de adoração. Ele faz isso usando força, coerção e às vezes subornos e recompensas. Tudo para controlar a adoração. Então, a lição aponta aqui os métodos de Satanás para controlar as pessoas. E a gente vê que é assim mesmo. Satanás tenta o engano, a sedução, tenta enganar as pessoas e se não dá, se nenhuma das estratégias dá certo, por fim, Satanás usa sim a força. Diversas vezes nós vemos isso nas perseguições que Satanás impôs ao povo de Deus. E a gente pode ver isso em Daniel. Abra a Bíblia em Daniel, abra comigo em Daniel no capítulo 3. Vamos ler juntos aqui os versos 17 e 18. O texto diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. O capítulo 3 de Daniel é muito importante para entendermos os últimos acontecimentos, para entendermos sobre a ação da besta, sobre a imagem, a marca da besta, porque nós vemos no capítulo 3 uma situação semelhante com o que a gente encontra em Apocalipse 13. Você se lembra da história que está descrita no capítulo 3 de Daniel? Ali, um poder civil exige dos companheiros de Daniel adoração. Um poder civil entra no campo religioso e exige adoração. Os amigos de Daniel não ficam em posição de adoração, eles ficam em pé. E aqui há uma indicação de que a posição de adoração é de joelhos, porque como eles não se ajoelham, o rei se opõe a eles porque eles não adoram ali a estátua. E como que agora Satanás age para puni-los? Se eles não foram seduzidos, eles não acataram as ordens, não foram seduzidos ali pela música de Babilônia, que é descrita aqui no capítulo 3, Satanás usa agora a força e vem a ameaça. Eles são ameaçados de morte. Há também aqui um decreto de morte, como nós vemos em Apocalipse 13. Por eles não se dobrarem diante da imagem que é erguida, há um decreto de morte e eles são levados
a fornalha ardente. Então a gente vê os métodos de Satanás. Ele tenta seduzir, dá uma ordem, vê e quando nada funciona, ele usa a força. Deus não age assim. Ellen White diz: Deus não força a vontade de suas criaturas. Não pode aceitar homenagem que não seja prestada voluntária e inteligentemente. Uma submissão meramente forçada impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito ou do caráter. Tornaria o homem simples máquina. Não é este o propósito do Criador. Ele deseja que o homem, a obra-prima de seu poder criador, atinja o desenvolvimento mais elevado possível. A nós compete escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, como você vê aqui, como você viu no texto, Deus ele não usa força, porque Deus não quer meros robôs. Deus permite que escolhamos o caminho que a gente deseja seguir. O método de Deus é um método totalmente diverso daquele usado por Satanás, que é usado pela besta, que é conduzida por Satanás. O método de Deus é totalmente diferente. Na lição da Escola Sabatina é dito assim: em contraste, o amor é a grande força motivadora do reino de Deus. Há apenas uma coisa que impedirá qualquer um de nós de receber a marca da besta no fim dos tempos: um amor por Jesus tão profundo que nada pode romper nossa união com Ele. Então, esse primeiro tema, esse primeiro tópico que a lição trouxe de como a besta age, como Deus age, é muito importante, porque você precisa ter ciência que para passar, para ser vencedor, você vai ter que enfrentar os métodos de Satanás. Você vai enfrentar aí a opressão, o uso da força e talvez até a ameaça de morte, ou um decreto de morte, para estar fiel ao lado do que é correto. E também você precisa atentar que para servir realmente a Deus, não há outro método. Você precisa realmente amar a Deus. O amor de Deus precisa modificar o seu pensamento. O amor de Cristo precisa modificar a sua vida para que você seja um verdadeiro adorador de Deus e não adore a besta. E a gente encontra isso na Bíblia. Abra a Bíblia aí comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, que diz, é um texto muito conhecido, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que motiva as ações do verdadeiro cristão. Ellen White comenta: Jesus não veio aos homens com ordens e ameaças, mas com amor sem paralelo. Amor gera amor. E assim, o amor de Cristo, manifestado na cruz, procurou e ganhou o pecador, achegando-o arrependido à cruz, crendo e admirando as insondáveis profundidades do amor de Deus. Jesus não veio aos homens com ordens e ameaças. Jesus veio aos homens manifestando o amor, porque só amor gera amor. As ameaças que vão vir ali do outro lado, talvez façam que para se livrar da pena você caia no erro. Mas há um poder mais forte do que as ameaças: o amor de Deus. Esse poder é que vai sustentar você em obediência ao verdadeiro e único Deus, e esse único também que merece a nossa adoração. Ellen White ainda comenta em O Desejado de Todas as Nações: o exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor, e o amor não se pode impor. Não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Então agora que você já conhece os dois métodos, você já sabe qual é o método. O uso da força, Satanás vai usar a força para tentar fazer com que você peque, para tentar fazer de você um adorador da besta. E Deus não. Deus não vai forçá-lo, mas Deus vai mostrar um poder muito maior do que a força. Deus vai mostrar a você um amor inigualável, que vai mudar não somente as suas ações, mas as motivações das suas ações, os seus pensamentos. Vai fazer de você uma pessoa diferente. Então, o que você precisa realmente para mudar, para ser uma pessoa diferente, é do amor de Deus, para que você realmente manifeste esse amor. E para manifestar esse amor, você primeiro precisa recebê-lo de Deus, pois você conhece o texto que está em 1 João e em harmonia com tudo o que vimos aqui. 1 João 4,19 que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o método de Deus, o amor. Então, você precisa conhecer o amor de Deus. É por isso
que você precisa sempre estar em contato com Deus para receber o amor que Ele manifesta a você, para conhecer sobre esse amor que Ele manifestou a você na maior dádiva que o mundo já presenciou, a dádiva de Cristo. Por isso que você precisa ler a Bíblia, por isso que você precisa orar, para que você conheça o amor de Deus, pois é esse amor que é mais forte do que a morte, que vai fazer que mesmo em face de um decreto de morte, você escolha um caminho ali diferente, um caminho que busca servir a Deus, um caminho motivado pelo amor. Você precisa conhecer o amor de Deus, isso é o que vai nos salvar nos últimos dias, isso é o que vai salvar o mundo. Então, no nosso método de evangelismo também, esse é o método que devemos apresentar. Devemos levar às pessoas o conhecimento do amor de Deus, para que mais pessoas se posicionem, não do lado dos que adoram a besta, mas do lado daqueles que adoram a Deus, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm ali também a fé de Jesus. Vamos avançar, então, no nosso estudo. Vamos ver agora a terceira mensagem angélica. Vamos ver aqui um pouco mais. Se você ler na sua lição de segunda, diz assim: adorar o Criador está em oposição direta a adorar a besta, e encontra sua expressão em um povo que guarda os mandamentos de Deus, vivendo pela fé em Jesus e de Jesus. Esse conflito final sobre fidelidade a Cristo ou a besta gira em torno da adoração, e no centro desse ato final do grande conflito entre o bem e o mal estará o sábado. Então, o sábado estará no centro desse conflito? Será que é isso mesmo? Para respondermos, para verificarmos se essa afirmação é verdadeira, nós precisamos entender o que é a marca da besta. Vamos ler então juntos o texto que fala ali da terceira mensagem angélica. Abra comigo a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 14, nós vamos ler juntos os versos 9 até o 12, que diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a afirmação da lição começa agora a fazer sentido, porque nós vimos que os que não vão adorar a besta, eles guardam os mandamentos de Deus. E o sábado é um dos mandamentos de Deus. Então, certamente que aqueles que não vão adorar a besta devem guardar o sábado. Mas por que esse mandamento é central no último conflito? A gente precisa entender o que é a marca da besta. Para isso, vamos rapidamente aqui identificar a besta. Quem que é a besta, para entendermos melhor qual que é a marca da besta. Vamos avançar aqui no nosso estudo. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel 7. Você já deve conhecer esse capítulo. Nós não vamos conseguir analisar aí todo o capítulo de Daniel, mas você se lembra desses animais que estão aí na sua tela, que estão aparecendo para você. Esses animais são descritos em Daniel 7. E eles são reinos. O leão, que representa a Babilônia, o urso, a Medo-Pérsia, o leopardo, que representa a Grécia, e o último animal, um animal terrível e espantoso, que representa Roma. E sobre esse animal terrível e espantoso, vamos ler aqui no verso 7, Daniel 7, versículo 7, que diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. E se você avançar aí para o final do texto, você vai ver que ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. E no verso seguinte, no verso 8, diz: estando eu a observar os chifres, os 10 chifres que estão na cabeça do quarto animal, o texto segue dizendo: eis que entre eles, entre esses 10 chifres, subiu outro pequeno. Então, aqui você vê uma característica para identificar o chifre pequeno. A besta de Apocalipse e o chifre pequeno de Daniel. A sua localização. O chifre pequeno, ele surge entre os 10 chifres que estão na cabeça do quarto animal. Ou seja, surge dentro do Império Romano. Quando você vai procurar identificar o chifre pequeno, você tem que saber que é um poder que surge dentro dos limites do Império Romano, porque ele surge na cabeça do quarto animal, que é Roma. Vamos então para outra característica. Em Daniel 7, no verso 8, ainda diz: e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. E se você ver, Apocalipse 13 usa uma linguagem semelhante
no verso 5 e 6, que diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Ou seja, a besta, o chifre pequeno, ele proferia arrogâncias e blasfêmias, ele falava com insolência. Na lição de quinta-feira, você pode ver aí, está muito bem abordado esse tema, a lição aponta aí alguns textos para identificarmos o que é blasfêmia. O que seria blasfêmia dentro aí do conceito bíblico? Vamos identificar na Bíblia o que é blasfêmia. Leia comigo Lucas, no capítulo 5, os versículos 20 e 21. Diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Aqui identificamos, então, uma das características da blasfêmia. É perdoar pecados. Que poder é esse que surgiu dentro dos limites do Império Romano e que toma para si a autoridade de perdoar pecados, que nós temos que nos confessar a um homem e que dali pode vir o perdão de nossos pecados? Já fica mais fácil, né? Já estamos caminhando aí para identificar quem é o chifre pequeno de Daniel 7, quem é a besta de Apocalipse. Vamos ver outro texto que fala também sobre blasfêmia. Blasfêmia é se portar como se fosse Deus, seja perdoando pecados ou usando aí de outra autoridade divina. Em João 10, 33 diz assim: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, é blasfêmia você se portar como se você fosse Deus. Sendo um homem, você se porta como se fosse Deus. Um homem se portar como se fosse Deus, isso é uma blasfêmia, identificamos isso aqui na Bíblia. Agora eu quero ler para vocês um documento católico, um documento doutrinário católico que diz assim: ocupamos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, no entendimento católico, um homem, o Papa, ele pode ocupar na terra o lugar de Deus. Que poder é esse que surge dentro do Império Romano e que profere blasfêmias, que se porta como se fosse o próprio Deus, que se porta ali como se pudesse perdoar pecados? Você já está aí identificando. E é por isso que em 2 Tessalonicenses, falando do poder aí do chifre pequeno de Daniel, da besta de Apocalipse, em 2 Tessalonicenses, você pode ler comigo, no capítulo 2, verso 4, diz assim, que esse poder, falando desse poder, diz: a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse poder se porta como se ele fosse o próprio Deus aqui na terra. E há uma característica ainda que eu quero destacar para vocês. Quero ver mais ainda algumas características, na verdade. E uma delas é que esse poder vai fazer guerra contra os santos. Volte aí comigo em Daniel no capítulo 7. Vamos ler o verso 21, que diz assim: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Agora, que poder, que além de tudo o que falamos até aqui, perseguiu os cristãos, fez guerra contra os cristãos. Você se lembra disso? Está muito bem registrado na história, muito bem documentado, a Santa Inquisição. Não tão santa assim, mas a Inquisição que perseguiu os cristãos, que torturou, que matou os cristãos aí por muito tempo. E esse poder, ele também teria a sua supremacia por um período de tempo específico, 1260 anos. Se você ver em Daniel, no capítulo 7, versículo 25, fala ali de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Você vai encontrar também esse período em Apocalipse, falando de 1260 anos, que corresponde aos 3 anos e meio. É só você fazer as contas que isso vai corresponder aos 1260 dias, aos 42 meses, que aplicando o princípio de ano, 1260 dias correspondem a 1260 anos. E o poder papal, ele teve a sua supremacia nesse período de tempo, que se iniciou em 538 e se estendeu até 1798. Assim, com essas características, nós conseguimos identificar quem é a besta, mas há características que deixam isso ainda mais claro. Mas agora eu quero dedicar mais tempo e atenção, porque aqui nessa ação da besta, nós vamos identificar também qual é a marca da besta. Leia comigo Daniel 7, 25. Falando desse poder do chifre pequeno, diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Você pode ver, se você tiver um catecismo aí
da Igreja Católica, eu estou cuidando para usar documentos católicos, porque eu não quero alegar, fazer alegações do que eu penso sobre a doutrina católica, mas eu quero mostrar para você a própria doutrina católica e que você compare com os textos que nós estamos lendo aqui. Se você ver aí no catecismo, não sei se você tem o catecismo em casa, não vai ter como você ver aqui, mas eu vou colocar a imagem na sua tela. Aqui, nessa página do catecismo, você vê em uma coluna os mandamentos como estão em Êxodo 20 e em outra a proposta do catecismo. Então aí no segundo mandamento, que fala para não fazermos imagens de escultura, não adorarmos essas imagens, você vai ver aí um grande vazio no catecismo católico, porque este mandamento não está ali. E no quarto mandamento, que em Êxodo 20 fala para guardarmos o sábado, aqui no catecismo fala guardar domingos e festas de guarda. Então, como você vê aqui, esse poder, ele mudou a lei de Deus. Ele fez aquilo que está em Daniel 7, 25, que está dito lá, que esse poder, ele mudaria os tempos e a lei de Deus. A lei de Deus seria modificada e ela foi, está registrado aqui, não sou eu que estou dizendo. Algumas pessoas acham, sejam mesmo alguns católicos pensam assim, e muitos protestantes pensam assim, que na verdade os católicos eles encontram na Bíblia uma justificativa, algo ali que mostre na Bíblia que na verdade o domingo é o dia de guarda, mas não é isso, não é esse o entendimento doutrinário dos católicos. O que eles entendem é que eles têm autoridade, que o Papa ele tem autoridade para mudar a lei de Deus, que essa autoridade foi dada por Jesus ao Papa e que um homem tem autoridade agora para mudar a lei de Deus. Veja só, nesse catecismo doutrinário dos católicos é dito: quando os protestantes, é uma pergunta e tem ali a resposta, né? Quando os protestantes profanam o sábado pelo trabalho, ou seja, o sétimo dia da semana, seguem eles a Escritura como sua única regra de fé? Encontram eles esta permissão claramente exposta no Sagrado Volume? E a resposta, veja só, pelo contrário, para esta prática eles têm apenas a autoridade da tradição. Profanando o sábado, eles violam um dos mandamentos de Deus, mandamento que ele nunca claramente abrogou. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ou seja, o que o catecismo está dizendo é que quando um protestante guarda o domingo, na verdade, ele não está se submetendo à autoridade bíblica. Na verdade, ele está se submetendo à autoridade da tradição, porque é só aqui, é só na tradição, não é na Bíblia, mas é na tradição que encontramos a ordem para guardar o domingo. É isso o que está sendo apresentado neste argumento. Eu quero ler com você mais um documento católico. Olha o que diz. Se a Bíblia é o único guia para os cristãos, então o adventista do sétimo dia está certo em observar o sábado como judeu. Entretanto, como os católicos aprendem o que crer e o que fazer da divina e infalível autoridade estabelecida por Jesus Cristo, a Igreja Católica fez do domingo o dia de descanso nos tempos apostólicos para comemorar a ressurreição de nosso Senhor neste dia e para distinguir claramente o judeu do cristão. Então, fica muito claro o próprio entendimento doutrinário católico. O que eles entendem é que agora um homem tem autoridade para se portar como se fosse o próprio Deus, como é dito em Tessalonicenses, para se portar como se fosse Deus, perdoando pecados, mudando a lei de Deus, como acabamos de ver aqui juntos no próprio catecismo. E ainda um outro comentário que quero fazer. Veja só esse texto que, comentando sobre isso, diz: tendo os cristãos abolido o sábado hebraico, a igreja consagrou o domingo, em parte porque era o dia da ressurreição, mas principalmente porque era o dia da festividade do sol. Veja só, principalmente porque era o dia da festividade do sol, pois era um costume definido dos cristãos adotar as festividades pagãs que o povo estimava por tradição e dar-lhes um significado cristão. Entretanto, como uma festa solar, o domingo era o dia sagrado de Mitra. E é interessante notar que, como Mitra era denominada Dominus, Senhor, o domingo deve ter sido já muito tempo antes da era cristã, o dia do Senhor. Então o domingo, como o dia do Senhor, na verdade, é outro Senhor que é adorado, não é Deus. O sábado é o dia do Senhor dentro da perspectiva bíblica. Nós vimos isso no nosso estudo da lição sobre o sábado. Ali está exposto o santo dia do Senhor, como é dito em Isaías 58. O sábado é o dia do Senhor. Agora o domingo, ele é o dia de outro Senhor. E como você viu aí nesse texto, o que aconteceu foi uma mistura do santo com o profano. Uma mistura daquilo
que é religioso com aquilo que é pagão. O paganismo se misturou com o cristianismo para colocar o domingo ali como um dia de guarda cristão, mas que na verdade era uma festividade para o sol. Isso você encontra também aqui no catecismo. Eu vou ler aqui no catecismo que eu tenho em mãos, mas vou colocar aí na tela para você. Olha o que o texto diz. Reunimos-nos sempre no dia do sol, porque é o primeiro dia, o dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Então o que a gente vê aqui é que o homem passa a agir como se fosse o próprio Deus e mistura o que é sagrado com o profano. Traz o paganismo para dentro do cristianismo. E se você está lembrado do nosso estudo sobre o sábado, vale a pena você ver esse estudo. Há muitos textos bíblicos ali e uma exposição longa sobre a guarda do sábado. Mas se você está lembrado, eu comentei ali e vou reforçar no próximo estudo, quando falarmos sobre o selo de Deus, mas você viu já no nosso estudo anterior que o sábado ele é o selo de Deus. Ele é o selo de Deus porque ele é o único mandamento que mostra a autoridade de Deus. Se você se lembra bem, eu disse isso porque se você pegar aí os 10 mandamentos, você pode pegar aí qualquer mandamento, mandamento que fala para não tomar o nome de Deus em vão, mandamento que diz para não matarmos. Em nenhum mandamento é usado o argumento da autoridade de Deus, apenas no sábado. Ali está dito, porque em 6 dias fez o Senhor. Ou seja, o sábado, o 4º mandamento, é o único que mostra a autoridade de Deus. Por isso que ele é o selo de Deus. O selo deve mostrar o nome do legislador, e ali está o nome de Deus, e também mostrar a sua função, a sua autoridade. E o sábado é o mandamento que apresenta a Deus como Criador, e por isso ele é o único que deve ser adorado. E também mostra o local ali de sua atuação, fala ali da criação dos céus e da terra. Por isso que o sábado é o selo de Deus e mostra a autoridade divina. Se você não viu aí o estudo a que eu fiz referência, vale a pena você rever. Eu vou deixar na descrição deste vídeo também o link para o estudo em que eu comento mais sobre a guarda do sábado. Mas como eu comentei, como eu expus aqui para você, o sábado é o mandamento que mostra a autoridade divina. Todos os mandamentos devem ser guardados, mas é no sábado que é dito o motivo. É no sábado que Deus é apresentado como Criador e é ali nesse único mandamento que é apresentado a autoridade divina. Ou seja, quando você tira o sábado da lei de Deus, o que você está fazendo é tirando o selo da lei, é tirando a autoridade de Deus da lei. E quando você coloca um mandamento que é estabelecido por um homem, você passa a colocar não o selo de Deus nos mandamentos, mas a autoridade de homem, a marca de homem, a marca da besta. É por isso que o domingo é a marca da besta, por isso que você vê em Apocalipse que fala de um número de homem, o 666 é um número de homem. A autoridade não é mais divina, mas é a autoridade de um homem. É um homem que estabelece agora o mandamento. É por isso que o domingo é a marca da besta, porque nesse dia de guarda, como você viu nos documentos católicos que eu li, o que é reconhecido é a autoridade da tradição, é a autoridade de um homem e não a autoridade de Deus. E a lei de Deus, sem o selo, fica ali sem a sua autoridade, mas fica com a autoridade de um homem. E você precisa se posicionar, você precisa escolher. Você vai ter apenas a Bíblia como sua regra de fé, ou você acha que os homens têm autoridade para modificar a lei estabelecida por Deus, escrita com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, quando foi dada ali no Sinai, e também dada bem antes disso em Gênesis, dada ali ao homem em Gênesis, antes do concerto do Sinai ter sido estabelecido. De que lado você quer ficar? Daqueles que tomam a Bíblia, e apenas a Bíblia como sua regra de fé, ou que seguem a tradição e que entendem que um homem pode se portar como se fosse o próprio Deus. Isso é o que está no centro do conflito final. E eu queria finalizar comentando sobre esse último conflito que nós vamos ter aí, o sábado como o centro. Eu queria ler o que está na lição de terça-feira, que diz assim: a perseguição religiosa naturalmente não é nova. Existe desde que Caim matou Abel por adorar da maneira que Deus os instruiu a fazer. Jesus disse que a perseguição aconteceria até mesmo aos cristãos do primeiro século e continuaria ao longo dos tempos. Então, como a lição bem destacou, desde a história de Caim e Abel, a gente vê perseguição contra aqueles que querem fazer as coisas como Deus manda. E outras pessoas que não querem fazer as coisas como Deus manda,
querem ali agora perseguir aqueles que decidem obedecer a Deus. Foi por isso que Abel foi morto, porque Caim foi desobediente e matou Abel porque Abel foi obediente a Deus. E no final da história deste mundo, o mesmo vai acontecer. Aqueles que não vão aceitar a autoridade do chifre pequeno, não vão se dobrar ao mandamento de homem, vão perseguir, vão ali começar uma perseguição contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. É por isso que a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14 termina falando de um povo que guarda os mandamentos de Deus. Porque esse povo, eles querem obedecer a Deus e eles vão ser perseguidos por aqueles que estão adorando a besta, que estão obedecendo não a Deus, mas a homens. É isso que vai acontecer no final e a gente encontra isso descrito em Apocalipse 13. Essa perseguição final é descrita em Apocalipse 13. Abra sua Bíblia aí comigo, vamos ler juntos os versos 16 e o 17. O texto diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Nós já identificamos qual que é a marca da besta. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja só, a Bíblia diz que no conflito final, aqueles que resolverem ser obedientes a Deus e que não receberem a marca da besta, a marca da sua autoridade, como já conversamos aqui, essas pessoas não vão poder comprar nem vender. Vão receber ali, vai haver um decreto em que essas pessoas não vão poder comprar e nem vender. E vai haver também um decreto de morte, você pode ver isso no verso 15. Vamos ler, na verdade, o verso 15. O texto diz assim, veja só. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então veja, na perseguição final vai haver um decreto de morte. As pessoas também vão ter a restrição de compra e venda, elas não vão poder comprar e nem vender. E como fizemos aqui na nossa análise bíblica, nós identificamos qual é a marca da besta. A marca da besta é um falso dia de adoração, devido a uma mudança na lei de Deus. A marca da besta mostra a autoridade do homem e não a autoridade de Deus, que nós encontramos no sábado, no quarto mandamento. Essa é a marca da besta. A marca da besta não é a vacina, não é um microchip. A marca da besta, aqui dentro da perspectiva bíblica, é sim a mudança de um mandamento de Deus para um mandamento de homem. Mas há uma bonita promessa no livro Grande Conflito que diz: no entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E cabe então a você decidir se você vai se submeter a Deus ou se vai se submeter à autoridade do homem. É você que deve fazer essa escolha. Como nós vimos aí nos textos bíblicos, no final dos tempos vai haver uma restrição de compra e venda. E eu disse para vocês que eu vou comentar sobre o que acabamos de viver na pandemia. Como eu já falei, a vacina não é a marca da besta, não é essa a mensagem que nós temos na Bíblia, não é essa a terceira mensagem angélica. A vacina não é a marca da besta. Nós já identificamos aqui a marca da besta. E eu também não quero dizer que o que passamos aí no período da pandemia foi um cumprimento profético. Não, não foi. Não é o cumprimento profético de Apocalipse 13. Mas eu quero destacar algo. Você vê em Apocalipse 13 que vai haver uma restrição de compra e venda. As pessoas, segundo é dito no texto, não vão poder comprar e nem vender. E é interessante que quando nós estudávamos isso antes, nos nossos pequenos grupos ou na igreja, a gente lia essa ideia e parecia uma ideia muito distante. Como assim? Como vai ser imposto aí, como vai ter uma imposição em que as pessoas não vão poder nem comprar e nem vender? Mas veja só, nós acabamos de viver isso na pandemia. Nós acabamos de viver isso na pandemia. Você não podia comprar, o comércio não podia ser aberto, houve restrição de compra e venda, da mesma forma como é dito em Apocalipse 13. Veja bem, eu não estou dizendo, eu quero repetir, deixar isso claro, eu não estou dizendo que o que aconteceu na pandemia cumpriu Apocalipse 13, não. Mas o que eu quero dizer é que a sociedade está mais do que pronta para isso que é descrito em Apocalipse 13. Quando algumas pessoas, pelo seu comportamento, parecerem uma ameaça à sociedade, é isso que vai acontecer. Os santos, por se submeterem a Deus, vão ser vistos como uma ameaça aos problemas que estão sobrevindo à Terra. E diante dessa ameaça, as pessoas vão querer sim que a liberdade de outras pessoas seja restringida, que as pessoas ali não possam exercer a sua liberdade de comprar e vender. A sociedade está mais do que acostumada com isso. Nós acabamos
de passar por isso na pandemia. E como nós começamos esse estudo, nós vimos aí que Satanás tem a sua maneira de agir, e ele usa da força. Nós vimos aí em Apocalipse que vai ter também um decreto de morte. A gente está vendo o comportamento da sociedade atual e agora pode parecer para você que um decreto de morte é algo que não vai acontecer. Mas você vê que a Bíblia está à frente dos acontecimentos. A Bíblia está à frente do acontecimento da história. Na verdade, a Bíblia, a profecia, é a história futura. Então é por isso que a Bíblia está sempre um passo à frente. Isso tudo vai se cumprir novamente. Nós vemos aqui uma sociedade que já se comportou de forma semelhante àquilo que é descrito em Apocalipse 13. E como eu disse, nós precisamos estar preparados para isso. Começamos o nosso estudo vendo a maneira como Satanás age. Satanás, ele age pelo engano, ele age pela sedução e ele usa da força. E se nada der certo, ele impõe sim um decreto de morte. Nós vimos isso acontecendo em Daniel no capítulo 3. E isso vai se repetir e você precisa estar preparado para que quando essas pressões venham sobre você, você não se renda a Satanás, você não curve o seu joelho, assim como fizeram ali os amigos de Daniel, permaneceram em pé, eles não adoraram aquela imagem que foi ali erguida. Você também não deve adorar a besta, não deve adorar a imagem da besta. E para isso, você tem um poder que é mais forte do que a morte, que é mais forte do que um decreto de morte. E esse poder é o amor de Deus. É o amor que Deus apresenta para você. Como vimos, Deus ele não age pela força, mas ele nos convence através do seu amor. Conhecendo o amor de Deus, nós temos o nosso comportamento modificado, porque nós passamos a entender esse amor e passamos a manifestar também esse amor. E é esse amor que vai nos sustentar. Você precisa conhecer sobre o amor de Deus. Eu preciso conhecer sobre o amor de Deus, porque o amor de Cristo nos constrange. E se conhecermos sobre esse amor vai modificar o nosso comportamento, vai modificar a nossa forma de pensar e vai nos transformar também em pessoas amorosas. E esse amor vai fazer com que não nos rendamos a nenhuma pressão de Satanás, com que permaneçamos firmes diante dos maiores desafios, diante das maiores provações que sejam impostas sobre nós. E é esse amor que você deve conhecer e é esse amor que você deve apresentar ao mundo. Pois, nos últimos dias, só os que conhecerem esse amor vão ser os que vão permanecer do lado de Deus e vão vencer a besta. Vão ser aqueles que não vão aceitar a autoridade do homem, mas vão aceitar a autoridade divina. Vão ser aqueles que, como é dito em Apocalipse 14, vão ser aqueles que guardam os mandamentos de Deus, não aqueles que adoram a besta, mas aqueles que fazem parte de um grupo especial, que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, que mesmo que a morte chegue, eles preferem obedecer a Deus. Melhor morrer do que cometer um pecado. Esse é o amor que é mais forte do que a morte. Você precisa conhecer sobre o amor de Deus e precisa apresentar esse amor às pessoas, porque as pessoas que no final dos tempos tiverem esse amor no coração, eles não vão adorar a besta, mas eles vão fazer parte de um outro grupo, de um grupo que vence a besta, vão fazer parte do grupo dos 144 mil que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Que esse amor transforme o seu coração, que transforme o meu coração e que nessa batalha final nós possamos estar dentro desse grupo, fazer parte desse grupo dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.